Bem, apesar da votação ter sido adiada, a discussão continua em torno da reforma da Previdência. Mas outro noticiário político, Eduardo, que também teve muito destaque, foi a votação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Depois de 7 horas de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou a intervenção federal na segurança pública do Rio. Foram 340 votos a favor da intervenção, 72 contra, uma abstenção do presidente Rodrigo Maia e 99 deputados ausentes. A sessão foi longa e de discursos acalorados. Qualquer discussão política em cima dessa intervenção. A base governista defendia o decreto, argumentando que a situação na segurança pública do Rio de Janeiro é crítica e uma intervenção federal é necessária. O que a oposição disse? Acusou o presidente Michel Temer de fazer uma manobra política em torno deste decreto. Vamos dar uma olhada agora em como votou a bancada capixaba, os deputados que representam o nosso estado. Carlos Manato, do Solidariedade, votou sim, Evair de Mello, do PV também, Givaldo Vieira e Helder Salomão, do PT, da oposição, votaram não. Dr. Jorge Silva, do PHS, votou sim, Lelo Coimbra, líder da maioria na Câmara, votou sim, Marcos Vicente, do PP, Norma Ayub, do DEM, votaram sim também. Paulo Foleto foi o único deputado capixaba que não votou. Sérgio Vidigal, do PDT, foi a favor da intervenção federal. Mas para falar um pouco mais sobre essa intervenção, né, e como que ela pode interferir nas pautas do Congresso, está aqui ao meu lado o advogado constitucionalista Cláudio Colnago. Cláudio, noticiário político intenso ontem, né? Agora, como que essa intervenção federal altera no funcionamento do Congresso daqui para frente? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos telespectadores. A intervenção federal, ela é uma anomalia institucional, ela não é uma situação de normalidade. É por isso que ela é prevista na nossa Constituição somente para situações extremamente graves, como é o caso do Rio de Janeiro, utilizado como fundamento pelo presidente Michel Temer, de grave comprometimento da ordem pública. E a intervenção federal ela é grave por quê? Porque ela limita a autonomia do Estado federado. Na federação, que é o nosso regime, o Estado tem que ter autonomia para se autogovernar e se autogerir. A partir do momento que há intervenção, essa autonomia fica suspensa. E é justamente por isso que a Constituição proíbe que durante esse período de intervenção federal haja qualquer tipo de discussão e votação de emendas à Constituição. E quando a gente fala de reforma da Previdência, uma boa parte dessas regras que devem ser modificadas, elas estão no texto constitucional. E estando no texto constitucional, havendo uma intervenção federal, todas as discussões, elas obrigatoriamente têm que ser suspensas. Houve até uma cogitação inicial de se criar uma janela, ou seja, suspender a intervenção federal por alguns dias para se votar a reforma da Previdência, depois retomar a intervenção federal. Essa prática é extremamente discutível, a meu ver, inconstitucional, porque das duas uma, ou há a causa para a intervenção federal, e ela deve ser, então, mantida, ou não existe a causa, e aí se pode votar a reforma da Previdência, né? Mas o certo é que, enquanto estiver a intervenção federal decretada, que a princípio vai até o final do ano, a reforma da Previdência constitucional, ela não pode ser votada. Outros atos de governo, como, por exemplo, medida provisória, isso também não pode ser feito ou não? Pode, né? Existe uma diferenciação dos tipos legislativos na Constituição, que a reforma constitucional é a única que sofre essa restrição. Então, se o presidente Michel Temer quiser mandar projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, medidas provisórias, isso não fica afetado pela intervenção. A única coisa que fica afetada são as emendas à Constituição. Suspender essa intervenção por um dia apenas para a votação da reforma da Previdência, na sua opinião, é inconstitucional? É extremamente inconstitucional porque implica numa brincadeira com a coisa séria, que é a intervenção federal. Nós temos no Brasil, a federação acompanha a nossa república, né, desde 1889. Então, a gente não deveria brincar com uma coisa tão séria. Então, das duas, uma. Ou há a causa para intervenção, e ela deve ser mantida, e a causa debelada, aí sim se suspende a intervenção, porque não tem mais razão para ser, ou se mantém a intervenção até que se atinja esse objetivo. Essa intervenção é válida até o dia 31 de dezembro. Até então, não vai poder ser discutida e votada nenhuma PEC, nem se surgir algo emergencial. Não existe essa possibilidade. Exato, nem surgir algo emergencial. A Constituição, a doutrina constitucional qualifica isso como sendo um limite circunstancial
ao poder de reforma. O que é isso? Determinadas circunstâncias de anormalidade impedem a discussão da mudança da Constituição. Além da intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio são essas situações de anormalidade institucional. Agora, caso se chegue lá para maio, junho, julho, se verifique que a situação do Rio de Janeiro melhorou e não há mais o grave comprometimento da ordem pública, o que é muito factível, porque, afinal de contas, não é qualquer comprometimento, mas um comprometimento grave que autoriza a intervenção federal, se poderia, então, não suspender a intervenção federal, mas revogá-la. E aí o Rio de Janeiro voltaria à sua normalidade institucional e aí se poderia votar qualquer tipo de proposta de emenda, seja da reforma da Previdência, seja de outros temas. E essa intervenção pode ser renovada até o dia 31 de dezembro, em janeiro, como é que ficaria, se precisar dar continuidade? Exato, ela não tem prazo. A Constituição não estabelece um prazo mínimo ou máximo para a intervenção, não estabelece que ela tenha que ser total, né? Ou seja, em tese, poderia ser parcial, como foi. E, a princípio, o que vincula a intervenção é a causa que lhe autoriza. Então, se é grave comprometimento da ordem pública, no momento em que cessa esse grave comprometimento, não há mais razão de ser da intervenção federal e aí deve-se voltar ao estado de normalidade. A intervenção federal enfraqueceu a articulação do governo em torno da reforma da Previdência? Há algumas leituras sobre isso. A gente pode entender que isso pode ter sido uma medida de conveniência do governo, já verificando que não conseguiria aprovar a reforma da Previdência, porque a intervenção federal, como todo constitucionalista sabe, até os alunos que estudam isso na faculdade, ela impede a proposta. Michel Temer é um. Sim, o presidente Michel Temer é também, né, tem a formação jurídica. Então ele impede totalmente a discussão sobre propostas de emenda. Então isso é uma leitura que vem sendo feita, né? De outro lado, pode-se fazer a leitura também que foi uma tentativa de melhorar a situação de segurança do Rio de Janeiro para postergar isso para depois das eleições. Criar um fato jurídico que poderia ser esse obstáculo e justificar, então, a não votação nesse momento. Cláudio Colnago, advogado constitucionalista, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu agradeço, Lucas. E esclarecer também essas questões referentes a essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Volto com você, Eduardo. Obrigado, Lucas Pisa. Obrigado, advogado Cláudio, pela participação aqui no Espírito Santo no Ar.